Meus queridos irmãos e irmãs, amanhã, dia 11 de fevereiro, estaremos celebrando a memória litúrgica de Nossa Senhora de Lourdes e o Dia Mundial dos Doentes. O Papa Francisco, na mensagem dirigida ao povo de Deus para esse 30º Dia Mundial do Doente, cujo tema "Sede misericordiosos como o vosso Pai é misericordioso", colocar-se ao lado de quem sofre num caminho de caridade. O Papa Francisco inicia sua mensagem recordando que há 30 anos atrás, São João Paulo II instituía o Dia Mundial do Doente. Gostaria, nesse primeiro momento, nesse vídeo catequético, situar como é que se deu essa instituição do Dia Mundial do Doente. Já tivemos a ocasião aqui de partilhar com os nossos fiéis esse livro, Mensagens Pontifícias para o Dia Mundial do Doente, no qual recolhemos as mensagens de São João Paulo II, de Bento XVI e de Francisco. Mas, nesse momento, o que eu gostaria era de enquadrar, de situar a criação, a instituição do Dia Mundial do Doente. É preciso recordar que São João Paulo II, na sua carta com a qual instituía o Dia Mundial do Doente, ele assim se expressava: assim como a 11 de fevereiro de 1984, publiquei a Carta Apostólica Salvifici Doloris, sobre o significado cristão do sofrimento humano, e no ano seguinte instituiu o Pontifício Conselho para a Pastoral no Campo da Saúde, assim também, dizia São João Paulo II, considero significativo fixar a mesma data, 11 de fevereiro, para a celebração do Dia Mundial do Doente. Então, 3 iniciativas interligadas e que privilegiam o dia 11 de fevereiro. A Carta Apostólica Salvifici Doloris. No dia 11 de fevereiro de 1984, comemoravam-se os 126 anos das aparições de Nossa Senhora em Lourdes. Celebrava-se também o Ano Santo da Redenção, que tivera seu início em 25 de março de 1983, na solenidade da Anunciação do Senhor, e a sua conclusão em 22 de abril de 1984, domingo de Páscoa. E justamente aquele 11 de fevereiro foi o dia escolhido pelo Papa João Paulo II para a publicação de sua carta apostólica Salvifici Doloris, sobre o sentido cristão do sofrimento humano. O tema do sofrimento, precisamente sob este ponto de vista de sentido salvífico, parecia-lhe estar integrado profundamente no contexto do ano da redenção, o jubileu extraordinário da Igreja que então se celebrava. Mas, para além desta ocasião propícia de um ano santo, o Papa salientava ainda constituir o sofrimento um tema universal, que acompanha o homem em todos os quadrantes da longitude e da latitude terrestre. Num certo sentido, coexiste com ele no mundo e por isso exige ser constantemente retomado. O que exprimimos com a palavra sofrimento, continuava o Santo Padre, parece ser particularmente essencial à natureza humana. De fato, é algo tão profundo como o homem, precisamente porque manifesta a seu modo aquela profundidade que é própria do homem e a seu modo a supera. O sofrimento, com efeito, parece pertencer à transcendência do homem. É um daqueles pontos em que o homem está, em certo sentido, destinado a superar-se a si mesmo e é chamado de modo misterioso a fazê-lo. As razões, então, apontadas pelo Santo Padre para que, especialmente no contexto do Ano Santo da Redenção, fosse tratado o tema do sofrimento foram as seguintes. Primeiro, e antes de tudo, porque a redenção se realizou mediante a cruz de Cristo,
ou seja, pelo seu sofrimento. Depois, e ao mesmo tempo, porque há que repensar a verdade expressa na encíclica Redemptor Hominis. Em Cristo, cada um dos homens se torna o caminho da igreja. Ora, pode dizer-se que o homem se torna caminho da igreja de modo particular quando o sofrimento entra na sua vida. E o sofrimento parece ser, e é mesmo, quase inseparável da existência terrena do homem. E, em consequência, uma vez que o homem, no decorrer da sua vida terrena, trilha, de um modo ou de outro, o caminho do sofrimento, a igreja deveria, em todos os tempos, e talvez de um modo especial no ano santo da redenção, encontrar-se com o homem precisamente neste caminho. Com efeito, a igreja, que nasce do mistério da redenção na cruz de Cristo, tem o dever de procurar o encontro com o homem, de modo particular, no caminho do seu sofrimento, sendo em tal encontro que o homem se torna o caminho da igreja. E este é um dos caminhos mais importantes. Dessas razões acima apontadas, teve a sua origem a reflexão sobre o sofrimento, proposta por São João Paulo II na Carta Apostólica Salvifici Doloris, durante aquele ano santo da redenção. Depois, a constituição da Pontifícia Comissão para a Pastoral dos Operadores Sanitários, que hoje integra o Dicastério para o Desenvolvimento Integral do Homem. A constituição da então Pontifícia Comissão para a Pastoral dos Operadores Sanitários. Depois de um ano da publicação da Salvifici Doloris, mais precisamente aos 11 de fevereiro de 1985, através do motu próprio Dolentium Hominum, o Papa São João Paulo II constituía a Pontifícia Comissão para a Pastoral dos Operadores Sanitários, com a competência de coordenar todas as instituições católicas empenhadas no cuidado dos doentes. Devia, então, esta nova instituição ser viva expressão da solicitude da Igreja por quem sofre. E a instituição do Dia Mundial do Doente. Aos 13 de maio de 1992, São João Paulo II enviou ao cardeal Fiorenzo Angelini, então presidente do Pontifício Conselho para a Pastoral no campo da saúde, uma carta mediante a qual comunicava a instituição do Dia Mundial do Doente. Quanto às circunstâncias motivadoras e à oportunidade da instituição de tal dia, e quanto à data de sua celebração, o Papa assim se expressava: acolhendo com benevolência o pedido feito por Vossa Eminência, como prefeito do Pontifício Conselho para a Pastoral no campo da saúde, e também como intérprete da expectativa de não poucas conferências episcopais e de organismos católicos nacionais e internacionais, desejo comunicar-lhe que decidi instituir o Dia Mundial do Doente a celebrar-se a 11 de fevereiro de cada ano, memória litúrgica da Bem-aventurada Virgem Maria de Lourdes. Considero, continuava o Papa, mais do que nunca oportuno fazer extensiva a toda a comunidade eclesial uma iniciativa que já atuada em alguns países e regiões deu frutos pastorais verdadeiramente preciosos. Quanto à motivação teológico-eclesial que está na raiz da decisão de São João Paulo II na instituição do Dia Mundial dos Enfermos. E quanto à finalidade que ele desejou fosse impressa a celebração anual do Dia Mundial do Doente, isso nós podemos colher em 2 parágrafos do número 2 da carta com a qual instituiu o Dia Mundial do Doente. A motivação teológico-eclesial. Quanto já dissera em 1985, no primeiro parágrafo do motu próprio Dolentium Hominum,
São João Paulo II voltou a afirmar, na carta de 1992, a Igreja, segundo o exemplo de Cristo, advertiu sempre, no decorrer dos séculos, o dever de prestar serviço aos doentes e a quem sofre, como parte integrante da sua missão. A Igreja, portanto, continuava o Papa, está consciente de que, ao aceitar amorosa e generosamente toda a vida humana, sobretudo se fraca e doente, vive hoje um momento fundamental da sua missão. Além disso, advertia ainda o pontífice, a Igreja não cessa de ressaltar a índole salvífica da oferta do sofrimento, que, vivida em comunhão com Cristo, pertence à essência mesma da redenção. E a finalidade da celebração? São João Paulo II assim a expressava. A celebração anual do Dia Mundial do Doente tem, pois, a finalidade evidente de sensibilizar o povo de Deus e, por conseguinte, as múltiplas instituições sanitárias católicas e a própria sociedade civil à necessidade de assegurar a melhor assistência aos enfermos, de ajudar quem está doente a valorizar o sofrimento no plano humano e, sobretudo, no plano sobrenatural, de envolver de modo particular as dioceses, as comunidades cristãs e as famílias religiosas na pastoral da saúde, de favorecer o empenho cada vez mais valioso do voluntariado, de recordar a importância da formação espiritual e moral dos operadores sanitários e, por fim, de fazer compreender melhor a importância da assistência religiosa aos enfermos por parte dos sacerdotes diocesanos e regulares, como também de todos os que vivem e prestam assistência junto de quem sofre. Quanto à razão da escolha do dia 11 de fevereiro, memória litúrgica de Nossa Senhora de Lourdes, São João Paulo II, recordando que foi igualmente esta a data da publicação da Carta Apostólica Salvifici Doloris, sobre o significado cristão do sofrimento humano, e o dia da instituição do Pontifício Conselho para a Pastoral no Campo da Saúde, São João Paulo II, recordando, declarava que considerou então significativo fixar a mesma data, 11 de fevereiro, para a celebração do Dia Mundial do Doente. Há ainda o tratar-se de uma memória mariana e a ligação com o Santuário de Lourdes, o que o Papa se evidencia, de fato, com Maria, Mãe de Cristo, que estava de pé junto da cruz. Nós nos detemos junto de todas as cruzes do homem de hoje. E Lourdes, o santuário mariano mais querido ao povo cristão, é lugar e ao mesmo tempo símbolo de esperança e de graça, no sinal da aceitação e da oferta do sofrimento salvífico. Salientemos, enfim, queridos irmãos e irmãs, que o Dia Mundial do Doente, além de ser celebrado em todas as igrejas no dia de Nossa Senhora de Lourdes, conta também com uma celebração de âmbito universal em algum santuário mariano, com a presidência de um enviado especial representando o Romano Pontífice. Por exemplo, eis alguns santuários já contemplados: Lourdes, Fátima, Loreto, Guadalupe, no México, Yaoundé, em Camarões, Nossa Senhora de Harissa, no Líbano, e assim por diante. Meus queridos irmãos e irmãs, que possamos viver uma intensa solicitude para com os nossos irmãos doentes. No próximo vídeo, nós vamos partilhar a mensagem do Papa Francisco. Deus a todos abençoe.